Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou Roberto Padovani e junto com o Carlos Lopes, a gente vai bater um papo essa semana sobre as tensões no Oriente Médio. Bom, o que a gente tem visto nos últimos dias parece ser mais um episódio de violência entre israelenses e palestinos. Só que tem uma novidade que está surpreendendo o mundo todo. Pela primeira vez, a gente viu o Hamas bem organizado, tanto do ponto de vista militar quanto estratégico, e ao mesmo tempo a gente nota uma desorganização atípica do sistema defensivo israelense. O resultado dessa história é que o governo de Israel vai ter que dar uma resposta muito dura nos próximos dias. Ele já está dando. Por que isso? Primeiro, porque essa é uma oportunidade política para você construir um governo de coalizão nacional e superar todas as divisões políticas internas que eram muito importantes. Mas mais importante do que a questão política interna está a necessidade de se reconstruir reputação e garantir a defesa do Estado. Isso se faz com um ataque violento ao Hamas e, portanto, a gente espera que nos próximos dias a violência na região aumente muito. O que preocupa o mercado financeiro é saber se essa violência, hoje restrita ao Estado de Israel, pode se ampliar e envolver outros países da região. Se isso acontecer, o que a gente pode ter é uma mudança nos preços de petróleo, impactando as expectativas de inflação, juros e crescimento global. Mas a avaliação que a gente nota no mercado é que ainda é cedo para mudar de cenários. Basicamente, porque ninguém acredita hoje numa escalada da violência para os países da região. Há dois motivos para isso. O primeiro deles é que os países árabes, nos últimos 30 anos, têm emprestado muito pouco apoio à causa palestina. Pelo contrário, o que a gente vê é os estados árabes se aproximando diplomaticamente de Israel. Então é pouco provável que nesse momento haja um envolvimento direto de outros países. Ao mesmo tempo, e mais importante, a gente tem notado uma mudança do eixo geopolítico em direção ao Pacífico. Grandes potências como os Estados Unidos estão muito mais interessados na questão chinesa, na guerra da Ucrânia, no papel da Rússia, do que um retorno ao Oriente Médio. Foi um esforço grande da diplomacia norte-americana superar essa concentração no Oriente Médio. Portanto, é muito pouco provável que haja um envolvimento direto de outros países na região. O resultado é que tudo que a gente tem visto parece muito mais um ruído de curto prazo do que uma mudança de cenários. Agora, e se a gente estiver errado? Quais são as principais implicações para as projeções? Carlos, conta pra gente o que seria um cenário alternativo. Olha, mesmo que a gente não tenha uma mudança, uma escalada das tensões no curto prazo, a gente já tem um efeito de curto prazo claro, né, desse novo evento, que é adicionar incertezas ao cenário. A gente já tinha um cenário conturbado antes, preocupações grandes com a alta de juros nos principais países, né, a inflação resistente nas principais economias, os bancos centrais tendo que manter os juros mais elevados por mais tempo, e isso trazendo muita volatilidade aos ativos de risco. Então, essa já era uma preocupação, e a guerra agora entre Israel e Palestina adiciona uma incerteza, ainda que ela não evolua muito desfavoravelmente, não deixa de ser uma incerteza importante no cenário. Então, pode ter implicações de curto prazo sobre as decisões de alguns bancos centrais, por exemplo. Agora, se a gente vai para o cenário em que a guerra de fato escala, a gente vê a participação de outros países ou de potências geopolíticas maiores, aí sim a gente pode ter implicações, por exemplo, para preços de commodities, né? O petróleo tendo um impacto mais claro, as commodities sofrendo mais, e isso acabando ter um impacto sobre a inflação global, né, nas principais economias, isso dificultando ainda mais o trabalho dos bancos centrais. Você pode ter uma aversão a risco que piora o apetite ali por ativos de mercados emergentes, por exemplo, e pode inclusive ver uma depreciação das moedas em relação ao dólar, né, na medida em que se você tem um evento de risco mais importante, né, uma guerra mais ampla, você tem uma fuga para ativos de mais segurança e, portanto, a saída ali de ativos, por exemplo, de mercados emergentes. E aí você tem uma depreciação das moedas, essa depreciação das moedas leva a uma piora, né, do cenário inflacionário nesses países, uma pressão, né, para a inflação, e isso também levando a uma resposta dos bancos centrais. Então, o principal impacto, né, de um evento geopolítico um pouco mais amplo é, primeiro, através de preços, né, que é uma contaminação muito rápida
acaba batendo nas commodities, nos ativos, e isso mudando ali o plano dos principais governos e bancos centrais. E, num caso ainda mais amplo, é o impacto sobre crescimento econômico, né, em que você tem uma incerteza de fato tão grande e tão duradoura que você começa a afetar decisões de investimento e prejudicar o crescimento em diversos países. Mas, por enquanto, como o Padovani comentou, o cenário base ainda é de uma ação mais contida na região. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.